Pessoal, as conjunções, então, são essas palavrinhas que vão te ajudar a conferir aquele sentido que você precisa e ligar a sua frase. Se eu digo, por exemplo, o réu, vamos usar o réu aqui. O réu é genitor do menor, mas não arca com os alimentos devidos. Essa palavrinha mas é uma conjunção, mas o que acontece muitas vezes é que a gente não quer ficar usando sempre essas palavras que a gente já conhece e que usa habitualmente, né? Então agora eu vou mostrar para vocês, me acompanhem na tela, outras palavras e várias outras espécies de conjunções dessas palavrinhas que você pode fazer uso na sua petição para conferir essa ideia que você precisa e manter a sua frase ligada. Vamos lá? Então, pessoal, nós temos aqui as conjunções adversativas. O que é que as conjunções adversativas fazem? Elas dão uma ideia de oposto, de contrário, como essa frase que eu falei para vocês. O alimentante é genitor do menor, mas não tem arcado com os alimentos devidos. Então, além dessa palavra mais, o que mais eu posso usar? Então, tá aqui na tela para vocês as conjunções adversativas. Essas adversativas, repito, dão essa ideia de sentido oposto, de algo adverso, aquilo que você está dizendo, tá? O oposto do que você está dizendo. Tem uma ideia aqui e outra aqui, mas isso não tá combinando, são opostas, tá? Então, para expressar esse tipo de ideia, você pode utilizar as palavras mas, porém, contudo, todavia, entretanto, ainda assim, no entanto e não obstante, tá? Agora, se eu quero, por exemplo, utilizar uma palavra que vai adicionar uma ideia a essa minha ideia inicial, como é que eu posso fazer? Por exemplo, o alimentante não tem arcado com os alimentos, tampouco tem auxiliado a genitora na educação dos filhos, entenderam? Então, eu acrescentei uma outra ideia nessa minha ideia inicial. A primeira é que ele não está arcando com os alimentos. Ai, que palavra será que eu posso usar para acrescentar mais uma ideia? Então, você pode usar e, que é muito utilizado, não só, como também, nem isso e nem isso, tampouco, não só, mas ainda e bem como, tá? Essas então são as conjunções aditivas. Agora vamos lá para as conjunções causais. O nome já diz, né, pessoal? Quando eu quero indicar uma causa, o porquê aquela ideia inicial aconteceu. Então, aqui nesse caso, eu posso utilizar as palavras porque, que é o mais comum, mas você pode utilizar também uma vez que, visto que, como, né? Por exemplo, o alimentante deve arcar com os alimentos porque é genitor do menor, né? Assim, uma frase fácil para vocês entenderem essa questão das conjunções causais, tá? Então, eu posso utilizar porque, uma vez que, visto que eu vou indicar a causa, tá? O porquê. Agora, nós temos as conjunções consecutivas. Essas consecutivas, pessoal, elas vão indicar uma consequência, tá? O que, nesse caso, é muito utilizado, mas nós temos também sem que, de modo que e de forma que. De forma que, isso. Nos próximos slides aqui eu vou mostrar mais alguns exemplos para vocês verem onde essas palavrinhas se encaixam, tá? Então, além dessa, nós temos também as conjunções conformativas. Vão exprimir o quê? O nome já diz, conformidade. Uma ideia está em conforme a outra. E as palavras mais utilizadas são conforme, segundo, consoante, assim como, nesse ínterim e nesse sentido, que a gente vê também muito na prática jurídica, né? Pessoal, nós temos ainda as conjunções concessivas, que emite uma contradição ou um fato inesperado. Mesmo que, por mais que, ainda que ou embora, tá? As conjunções condicionais, obviamente, indicam uma condição. A palavra mais utilizada é a se, mas nós temos também caso, contanto que, a menos que,
sem que ou salvo que. Então, é uma frase em que eu estou expressando uma ideia, mas estou prevendo que pode acontecer algo inesperado. Então, eu vou usar essas palavrinhas aqui. Nós temos também as conjunções finais, a fim de que, para que. As conjunções temporais, que são quando, enquanto, sempre que, logo que e depois que. E também as conjunções conclusivas, que indicam, obviamente, uma conclusão. Portanto, logo, por isso e posto isso. Agora vamos para mais alguns exemplos, utilizações na prática jurídica. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam com isso? Que vocês não precisam repetir sempre as mesmas palavras e que vocês devem utilizar as palavras corretas de acordo com o que você quer indicar na sua frase. Porque às vezes eu quero indicar uma conclusão e eu uso uma palavra que indica uma condição, por exemplo. Eu quero fechar a petição. Vamos dar um exemplo. Eu quero dizer assim, que o correto seria, portanto, o genitor deve arcar com os alimentos. E na verdade eu falo, se bem que os genitores devem arcar com alimentos. O genitor deve arcar com alimentos. Não combina. Então vamos para mais algumas utilizações aqui na prática. Nós temos então aqui um exemplo de conjunção conformativa, que é aquilo que está em conformidade. Que é essa palavrinha aqui, pessoal, tá aí na tela para vocês. Consoante a inteligência do artigo 5º, inciso 5º da Constituição, o autor faz jus à indenização. Então, a palavrinha consoante já é um sinônimo de conforme. Então, ela está indicando conformidade, que está de acordo com a minha frase inicial, com a ideia anterior, ok? Outro exemplo agora com uma conjunção aditiva. O consumidor não só realizou o pagamento da dívida, como também encaminhou o comprovante para a filial da empresa. Percebe que as ideias elas se complementam? É uma ideia adicionada à outra, tá? O consumidor realizou o pagamento, mas também ele enviou o comprovante para a empresa. Então, duas ideias que precisam ser adicionadas e essas palavrinhas aqui, não só e como também, vão servir como conjunção aditiva nesse caso. Próxima questão, próximo exemplo é na utilização de uma conjunção causal, pessoal. O exemplo é o seguinte: a empresa requerida merece ser condenada uma vez que o consumidor teve o seu nome negativado indevidamente. Então, o que eu fiz? Falei que ela deve ser condenada e expliquei a causa disso, uma vez que. Por que ela deve ser condenada? Por essa causa. Então, eu vou utilizar essas palavrinhas aqui, uma vez que, e as outras que você pode voltar ali nos slides anteriores que eu vou disponibilizar e ver todas elas, tá? Existem inúmeras, pessoal, palavras que são sinônimas. Então, o que eu oriento para vocês desde o início, joga lá no dicionário de sinônimos e você não precisa ficar repetindo na tua petição as mesmas palavras, tá?